tradição dos homens ou a palavra de Deus? Nosso versículo inicial se encontra no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 7. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Olha que palavra, hein? Que coisa tremenda. Igreja preciosa do Senhor, povo santo e amado. Igreja sem ruga, sem mácula, selados com o Santo Espírito prometido por Deus. Mais do que vencedores em Cristo, seja qual for a circunstância. Abençoados com todas as bênçãos. Meus amados irmãos, hoje eu quero pegar uma carona, por assim dizer, no estudo passado. E, de certa forma, eu quero continuar aquele assunto. Ali no estudo passado, que, claro, está disponível na descrição do vídeo, quem está assistindo pela gravação, tá? Se você não assistiu o estudo passado, você vai encontrar o link na descrição do vídeo, na gravação. Nós falamos ali a respeito do fato da graça ser o único caminho para nós vivermos para Deus. Não há outro caminho, porque antes de conhecer a palavra da graça, nós acreditávamos que viver para Deus era ter uma vida religiosa. Entende? Veja, por mais bem intencionados que nós éramos na religião, ali de fato nós não vivíamos para Deus. Nós vivíamos para a religião. Né? A religião ela tem conceitos, abençoados, que parecem cristãos, mas são conceitos contrários ao próprio Evangelho. Né? Muitos conceitos. Então, aquela vida que nós vivíamos, uma vida de cerimonialismo, uma vida de frequentar templos de pedra, uma vida de fazer campanha, uma vida de, seguir mandamentos, ensinamentos criados por homens. Quantos mandamentos nós vivíamos ali, queridos? Quantas imposições, quantas proibições nós vivíamos no sistema religioso. E todos esses segmentos, eles têm os seus mandamentos, e todos esses mandamentos são criações de homens. Uns têm fundamento bíblico fora de contexto, o que acaba não sendo um fundamento, né? É fundamento, mas é fora de contexto. Então é só um fundamento, eu diria assim, textual. Né? Ou seja, não, mas eu ensino isso aqui, mas está escrito aqui. Então é um fundamento textual, mas não está no contexto. Porque para nós interpretarmos e vivermos a palavra da melhor maneira possível, nós temos que levar em conta todos os contextos. É o que eu digo aqui, é o contexto. Por exemplo, você vai ler um versículo, aquele versículo ele tem um contexto que eu chamo de contexto imediato. Ou seja, são os textos que estão ao redor daquele versículo, por exemplo. Você tem que levar em conta isso. Existe o contexto da carta ou do livro. Né? Aí existe o contexto bíblico como um todo. Repare só que só nisso eu já falei 3 contextos. O contexto imediato de um versículo, o contexto daquele livro ou epístola que aquele versículo está inserido e o contexto bíblico no geral. Aí tem um contexto temporal, em que tempo foi escrito, por quem foi escrito, para quem foi escrito, em que tempo estamos vivendo. Nós, por exemplo, nascemos antes da cruz ou depois? Ora, irmão Cristiano, é óbvio que nós nascemos depois da cruz. Pois é, só que muitos não levam isso em consideração na hora de interpretar o texto bíblico. Vocês estão entendendo? Você tem que levar isso em consideração. Você nasceu depois de toda a obra consumada. Mas muitas pessoas hoje vivem como se Jesus sequer tivesse morrido na cruz. Porque a morte de Jesus na cruz, para muitos irmãos, não trouxe efeito algum praticamente. Porque eles vivem dentro daquele conceito ainda do antigo pacto. Então é como se Jesus não tivesse morrido. Entende? É o que Paulo fala, escrevendo aos Gálatas, né, Paulo falou, se eu busco a justiça na lei, Cristo morreu em vão. Então, para muitos irmãos, na mente deles, é claro que eles não pensam isso racionalmente, né? É algo que eu diria que está no subconsciente deles. Jesus não tem, a morte dele não teve valor. Porque ele morreu, ressuscitou, ele trouxe o seu reino, realizou toda a obra, e as pessoas ainda vivem como se estivessem no antigo pacto, de certa forma, né? Até certo ponto. Então, isso acontece porque os contextos não são observados. Então tem um contexto temporal, tem um contexto cultural. Né? A cultura do tempo bíblico
é totalmente diferente da nossa cultura hoje. Aliás, dentro da Bíblia, nós encontramos até diversos contextos culturais diferentes, porque há milhares de anos dentro da Bíblia ali, né? De contexto temporal ali e cultural, consequentemente. Então, tudo isso nós temos que levar em consideração para interpretar a palavra, entende? Nós nos esforçamos bastante para isso aqui. Observar os contextos, entender quem escreveu, para quem escreveu, sabe? Procurar colocar essa questão. Nós temos uma experiência diferente da igreja primitiva, por exemplo, porque a igreja primitiva ainda nasceu antes da cruz, ainda nasceu debaixo do pecado, né? Aí o Senhor veio, aniquilou o pecado na cruz, etc. Então a nossa condição é outra, é uma outra experiência, por isso que a nossa experiência em relação à igreja primitiva é totalmente diferente, porque são contextos diferentes. Tá? Então, as pessoas, de maneira geral, no sistema religioso, elas não têm esse cuidado, não fazem essa separação. Muitos sistemas aí sequer levam em conta essa questão da graça e da lei. Esse ponto pouco é tocado no meio das igrejas. Eu falo porque, assim como muitos de vocês, eu passei por algumas denominações. Sabe? E eu me lembro que não havia esse cuidado, sabe, de falar da cruz e falar da divisão dos tempos, antes da cruz, depois da cruz. Não havia esse tipo de raciocínio. Pelo menos nas denominações que eu passei, não havia. Tá? Então, o que nós vivíamos ali, já que não havia a pregação do evangelho de fato, porque evangelho, amados, é o evangelho da graça. Não tem outro evangelho. Qualquer coisa fora da graça não pode ser chamada de evangelho. Então, como nós não vivíamos no evangelho, apesar de nós pensarmos que vivíamos, o que nós vivíamos no tempo da religião? Nós vivíamos tradições de homens. Basicamente era isso. E assim muitos irmãos vivem até hoje. Ah, irmão Cristiano, todas as tradições são ruins? Não necessariamente. Tá? Por exemplo, a tradição familiar. Eu considero uma coisa bacana. Ah, minha família tem a tradição de se reunir aos domingos para comer uma macarronada com a vovó, né? E juntar os netos e tudo mais. Isso é bacana, é uma tradição muito bacana, muito legal. Então, as tradições, elas não são necessariamente ruins. Agora, do ponto de vista do evangelho, a tradição dos homens é uma coisa ruim. Porque a tradição dos homens acaba afastando o povo de Deus do ideal que Deus determinou. Afasta o povo de Deus do entendimento da graça que Deus já nos deu, né? Já vivemos na graça e para sempre, porque a graça ela é eterna, ou seja, os resultados da graça são eternos. Só que muitos não sabem disso, e aí por isso aquilo que eu falei no início, vivem ainda como se estivessem no antigo pacto, como se a morte de Jesus não tivesse tido o valor que realmente teve, e tem até hoje. E muitos vivem, sabe, tateando aí, tentando agradar a Deus com obras, né, e geralmente obras da lei disfarçadas de obras da graça. Né? E assim as pessoas pensam que estão vivendo para Deus. É aquilo que nós falamos no estudo passado. Só que, na verdade, essas pessoas, assim como nós estivemos, elas vivem na tradição de homens, assim como nós vivemos no passado. E é muito interessante você observar, biblicamente, que a tradição, os ensinamentos humanos, que são alheios ao Evangelho, eles fazem a pessoa ter uma vida inútil do ponto de vista espiritual. E, infelizmente, queridos, a maioria dos que se dizem cristãos, que dizem crer e servir a Deus, a maioria está levando uma vida exatamente assim. Uma vida inútil, uma vida vã do ponto de vista espiritual. São adorações inúteis. Olha, abençoados, eu penso que isso é algo muito sério. Muito sério. Muito importante. Sabe? Porque imagina só você ter um desempenho de adoração a Deus e aquilo ser inútil. Você se esforçar para fazer algo para adorar a Deus, para cantar uma canção, fazer uma peça teatral, sabe? Fazer uma dança. Cristiano, dança? Ué, amado, tem na palavra, as danças também são uma forma de adorar a Deus. Eu penso assim. Mesmo no antigo pacto. Sabe? Então, qualquer movimento que você faça para adorar a Deus, é muito triste você saber que aquele movimento está sendo inútil. É claro que enquanto você está na religião ali, você não sabe, né? Mas nós que estamos em graça e estamos vendo de fora, para mim, no meu caso, entristece muito o meu coração.
Porque às vezes você vê lá, né, aquele templo, entre aspas, né? Eu coloco entre aspas porque o templo verdadeiramente somos nós, né? Então, esses templos de pedra eu chamo de templos, entre aspas, né? Então você vê aquele templo lindo, aquela estrutura magnífica, e as pessoas ali dentro pensam que estão adorando a Deus e cantam muito bem. Às vezes você vai olhar a banda musical, tem uma técnica apurada, tocam muito bem, a cantora ou o cantor cantam muito bem, né? E tem aquele desempenho, a igreja se emociona, e chora, e bate palma, e pula. E você está de fora olhando, você que está em graça. E não é questão de se sentir superior, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. A questão não é essa. É só uma questão de diferença, porque nós que estamos em graça tivemos, pela misericórdia de Deus, a revelação. Não foi porque nós somos mais bonitos, mais importantes, mais filhos de Deus. Não é isso. É uma questão de oportunidade. O Senhor deu a oportunidade de nós entendermos a graça. Isso nos permite ter essa visão. Você olha de fora e vê, você pensa, puxa, aquilo ali é inútil. É uma dança linda, é uma música maravilhosa, o pregador vai pregar, ele prega muito bem, assim, sabe, é uma pessoa eloquente, tem palavras boas até. Né? Se você levar para o lado da autoajuda, que muitos pregadores usam esse expediente, né, da autoajuda. Ele lê um versículo, lê 2 versículos e fica 1 hora falando de autoajuda. Muitos fazem isso, né? Não é propriamente um estudo da Bíblia. É mais assim, lê a Bíblia para dizer que leu e fica ali 1 hora e meia falando de autoajuda. E às vezes são palavras boas. Você ouve e fica animado. Aí quem está em graça olhando de fora pensa, puxa, tudo inútil. Quanta perda de tempo. Nós mesmos na religião perdemos muito tempo. Porque a gente sabe que é uma adoração inútil. Vocês acabaram de ler, em vão me adoram. Gente, olha só, isso foi o próprio Deus que falou por meio de Isaías. Entende? Não é o irmão Cristiano que está falando, Cristiano, você que está... Não, amado, olha só, Deus falou por meio da boca do profeta Isaías. Em vão me adoram. Porque vocês estão vivendo em regras ensinadas por homens. Entende? O próprio Deus falou isso. E as pessoas estão inseridas nesse meio. Claro que em outro contexto, né, quando Deus falou isso por meio de Isaías, era lá no Antigo Pacto, né, se referindo ali aos judeus, etc. Tudo bem, o contexto temporal é outro. Só que as pessoas... Hoje em dia, na religião, claro que elas estão em outro contexto de tempo, só que na prática elas estão vivendo a mesma experiência. Porque adoram, porque louvam, são eloquentes, frequentam o templo, têm desempenho, mas é aquilo que Paulo falou, é um zelo sem entendimento. Você se lembra que Paulo falou isso, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10? Eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Então, os amados irmãos que estão no meio desse sistema, eles estão vivendo isso. Repito, tem toda uma adoração, toda uma técnica, louvores lindos, etc. Mas é aquilo que Deus falou, em vão me adoram. São adorações inúteis, porque o fundamento da vida dessas pessoas está em tradições humanas e não na palavra de Deus. É por isso que a adoração é inútil. Não é que a pessoa está ali mal intencionada. Entende? Não é que a pessoa está ali pensando no mal. Não, a pessoa está ali bem intencionada. Eu, particularmente, acredito que a maioria esmagadora das pessoas que estão no meio religioso são bem intencionadas. Eu digo isso porque eu mesmo me considero que eu fui uma pessoa bem intencionada. E certamente vocês também, que estão me assistindo agora, passaram pela religião também com boas intenções, tá? Só que era uma adoração inútil, era um zelo que nós tínhamos sem entendimento, porque nós estávamos fundamentados em tradições de homens. Percebe? Vamos ver o contexto aqui de Marcos 7, ainda na Nova Versão Internacional. Vamos ler do 5 ao 9. Então os fariseus, olha só, e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo, olha só, com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Porque a tradição dos homens
dizia que eles tinham que lavar as mãos para comer. Ah, Cristiano França, isso não é necessariamente ruim. Gente, é claro que não. Todos sabemos que é bom lavar as mãos para comer. Só que o ponto aqui era a obrigatoriedade religiosa. Está entendendo? Esse é o ponto. Ou seja, eles lavavam a mão não por uma questão de higiene necessariamente, mas por querer cumprir aquela tradição humana. Esse é o ponto. Veja o que Jesus respondeu. 6. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Jesus não pegava leve, hein, gente? Jesus pegava pesado, hein? Jesus chamava aquele povo de raça de víboras. Imagina só um xingamento desse. Ainda mais para alguém que é judeu. Ser chamado de raça de víbora. Pensa bem. Jesus os chamava de sepulcros caiados. Ou seja, podres por dentro. Pintadinhos e bonitos por fora, mas imundos por dentro. Irmão, Jesus pegava leve não, tá? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, olha só. Este povo me honra com os lábios. Gente, veja só. Mas o seu coração está longe de mim. O que é o coração? Coração na Bíblia é a mente, é o entendimento, é o âmago. Olha o que Jesus falou. Veja se não é um retrato do sistema religioso hoje. Este povo me honra com os lábios. E geralmente são, honrarias a Deus, louvores, canções, peças teatrais, como eu falei, e pregações, etc. Maravilhosas, né? Bem feitas e tudo mais. Mas o coração está onde? Longe de Deus. Por quê? Porque estão vivendo em tradições de homens e não na palavra. Pegou, né? 7. E aí, mais uma vez, o primeiro versículo de hoje, né? Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Meu amado, em vão me adoram. Ou seja, a adoração de vocês, ela pode ser linda, tecnicamente perfeita, eloquente, emocionante, mas vocês estão me adorando inutilmente. 8. Vocês negligenciam, olha só, os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Gente, trazendo para o contexto hoje, é exatamente o que acontece no meio da religião. Eles negligenciam o evangelho. Aqui o contexto é o mandamento de Deus, por quê? Porque aqui é uma referência à lei. Gente, aqui nesse contexto, eles estavam debaixo da lei. Você não pode ignorar o contexto, né? Só que eu estou trazendo para o contexto atual, dizendo que atualmente, apesar de o contexto temporal ser outro, na prática é a mesma coisa. Só que aqui Jesus faz uma citação do mandamento de Deus. Por quê? Porque os judeus, por causa das tradições deles mesmos, eles estavam negligenciando a própria lei. Esse é o ponto aqui. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às suas tradições. Ora, naquele contexto, naquela época, o que era mais importante? A lei ou as tradições dos homens? Obviamente era a lei. E hoje, o que é mais importante? A palavra do evangelho ou a tradição dos homens? A palavra do evangelho. Então vocês veem que, apesar dos contextos temporais serem diferentes, o resultado final é a mesma coisa. As experiências são semelhantes. 9. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Olha o que Jesus falou. Vocês estão sempre arrumando um jeitinho aí. Vocês ficam acusando as pessoas de não seguirem as tradições dos homens, mas vocês mesmos abrem mão da lei. Ora, naquela época, repito, era importante, claro, eles estavam debaixo da lei, mas eles preferiam negligenciar a própria lei para seguir tradições de homens. Perceberam? Esta é a vida hoje de quem está fora do evangelho da graça. É terrível isso? É. Mas a verdade tem que ser dita. Está fora da palavra, então está em tradições de homens.
E as tradições, abençoados, vejam bem, elas não levam em consideração a palavra, não. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. A Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, né? E eu falo com todo respeito aos irmãos que são católicos, tá? Eu não estou aqui para te atacar, não estou aqui para debochar de você, eu estou falando a verdade da palavra. E se você está me assistindo, é porque Deus te deu essa oportunidade. Então observe bem, não estou aqui para te atacar, repito. Mas veja, a Igreja Romana, né, Católica Romana, eles levam em conta a Bíblia? Sim. Só que eles têm também a tradição deles. E segundo a visão católica, a tradição ela tem até o mesmo peso que a própria Bíblia. Veja, uma das coisas que eu considero muito boas, uma das visões, né, que eu considero muito boas, que veio da Reforma Protestante, ainda que eu seja um crítico da Reforma de certa forma. Ah, Cristiano, por que você é crítico? Sabe por quê, amado? Porque a Reforma foi boa em certos aspectos, mas ela não reformou demais, né? Ela reformou até certo ponto. A Reforma foi boa em certos aspectos, sim, mas ela não reformou tudo. Tá? Então a minha crítica é essa. Só que Deus permitiu que acontecesse e foi algo bom. E uma das visões, como eu estava dizendo, é aquela visão da sola escritura. O que é isso, irmão Cristiano? É a visão de que somente a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, é que tem que ser a nossa guia de vida e de fé. Eu concordo, obviamente, 100% com isso. Ainda que eu critique a questão da reforma por não ter reformado plenamente, ou seja, reformou, houve a separação, houve a criação da visão protestante, mas muitas das coisas foram mantidas. O cerimonialismo está aí até hoje, amados. Sabe, muito do cerimonialismo se manteve, inclusive alguns reformadores continuaram venerando Maria, como é o caso de Martinho Lutero, né? Pelo que me consta, ele seguiu venerando Maria. Entende? Uma coisa é você respeitar a Maria como mãe de Jesus, respeitar a sua história. Glória a Deus. Era uma eleita do Senhor, foi escolhida para ser mãe do Criador, né? Mãe de Jesus enquanto homem. Isso é uma honraria tremenda. Mas daí você a venerar, você adorar, você colocar ela até no mesmo pé de igualdade com Jesus, isso não faz sentido biblicamente. Tá? Então eu tenho lá minhas críticas, mas essa visão de sola escritura é maravilhosa, porque é somente a escritura mesmo. Eu não tenho que ficar baseando a minha vida em tradições. Sabe? Recentemente eu estava escutando um podcast, estava tendo uma entrevista ali. Não vou entrar em detalhes, tá? Até porque é para não perder tempo. Mas eu estava ouvindo uma pessoa dando uma entrevista, enquanto eu trabalhava, eu gosto de ficar ouvindo algumas coisas assim. De vez em quando eu coloco um podcast para ouvir. E aquela entrevista me interessou por certos motivos. E no meio da conversa da entrevista ali, a pessoa falou assim, olha, eu aceitei Jesus, ela usou esse termo, né? Que eles têm esse termo. Eu aceitei Jesus na Igreja Batista. E eu fui ali muito ferrenho na Igreja Batista, aquela coisa toda. Mas agora eu sou católico. Né? Porque eu estava conversando com algumas pessoas, uns amigos que são católicos, e eles me mostraram, olha só, que não é só a Bíblia. A Igreja Católica não se baseia só na Bíblia, mas eles me mostraram que a tradição deles também é muito importante para a vida cristã, e eu consegui enxergar. Então, apesar, por exemplo, de essa questão da reza do terço, por exemplo, a pessoa até citou esse exemplo, né? A reza do terço, realmente isso não está na Bíblia, mas está na tradição católica, a tradição da igreja. Então é algo importante, e eu fui convencido, e agora eu sou católico. Percebe, abençoados? Eles têm a tradição no mesmo pé da palavra. Gente, olha só, a palavra do Senhor revelada, que no caso para nós hoje sabemos é o Evangelho da Graça, é o único caminho. A única forma de vivermos para Deus é por meio do conhecimento da graça, como nós vimos no estudo passado. Entende? Então essa coisa de tradição, amado, isso é uma desculpa para se manter um sistema. Agora, não é só o católico que tem a sua tradição, é que os católicos eles têm a tradição até por escrito. Mas os protestantes, evangélicos, aí, seja qual for o segmento, também têm as suas tradições. E muitas delas negligenciam o evangelho. Os ensinamentos negligenciam o evangelho.
Paciência, é verdade. Então as pessoas estão nesses locais com adorações, etc., mas é uma adoração inútil. É a mesma experiência que nós vemos aqui Jesus falando, quando citou Isaías, né? É a mesma experiência que se vive hoje, sabe? Então, abençoados, vejam bem, uma das maravilhas da revelação da graça em nossas vidas é que através da revelação nós passamos a ser de fato guiados pelo Espírito. Antes, nós éramos guiados pela tradição dos homens, por mandamentos, até pela lei, de certa forma, tá? Apesar de a lei já ter sido cumprida, nós não estamos mais no tempo da lei, obviamente, tá? Jesus cumpriu a lei, pôs fim à lei, né? Porque Jesus não veio para abolir a lei, gente, ele veio para cumprir. Só que uma vez que ele cumpriu, então ele abriu o caminho da graça. Vocês estão percebendo o ponto? Ele cumpriu, então tornou a lei obsoleta. E o que veio, então, substituir a lei enquanto guia? O Espírito. É o Espírito Santo que guia o povo de Deus, não é mais mandamento da lei. Tá? E o Evangelho da Graça, então, nos faz perceber isso, abre o nosso entendimento para isso. Eu não tenho mais que viver em obras da lei, consequentemente não vivo em religião nenhuma, não vivo seguindo mandamentos de homens. Por quê? Porque eu sou guiado pelo Espírito. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ó, que palavra, hein? Percebe? Uma das características dos filhos de Deus é serem guiados pelo Espírito. E nós somos guiados pelo Espírito. Louva a Deus por isso. Ou seja, irmão Cristiano, o que é ser guiado pelo Espírito? Na prática, o que significa isso? Na prática, ser guiado pelo Espírito é ser guiado pela palavra de Deus. Entende? A palavra é a espada do Espírito. Percebe? Então, é um instrumento do Espírito para guiar a nossa vida. Romanos 10, 17, nova versão internacional. Esse versículo é um clássico da graça também, né? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. A fé vem de dentro para fora. Já expliquei muitas vezes isso, né? O verbo vir aqui, no grego, ele aponta para algo que vem de dentro para fora. Ou seja, a fé, nós já nascemos com o dom da fé, porque somos filhos de Deus. Né? Então já nascemos com essa capacidade. E essa capacidade veio de dentro para fora, em outras palavras, veio do Espírito e se manifestou em nossa mente. Então a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, o Evangelho. Você ouve o Evangelho da graça, e esse Evangelho maravilhoso desperta o dom da fé que estava no Espírito para se manifestar em nossas almas, em nossa mente. Entende? Então a palavra é o nosso guia. A palavra que ilumina. O que a palavra diz, você segue. Entende? Você não precisa de mandamentos engessados, sabe? Mandamentos como na lei, né? Em tábuas de pedra. E não só os mandamentos da tábua de pedra, né? Mas os mandamentos de homens também. Você não precisa disso, porque você tem a palavra, você tem o guia do Espírito, você tem a revelação. Percebe? É a revelação que te conduz. Então a palavra ilumina o caminho e você caminha ali. Salmos 119, 5. Outro clássico, né? Lâmpada para os meus pés é o quê? É o mandamento? Percebe? É a diretriz humana? Hein? Lâmpada para os meus pés é a tradição da minha denominação? Não, é a tua palavra. É luz para o meu caminho. Então, o que é a palavra hoje? Ah, Cristiano Francisco, isso aqui é Salmos é Antigo Pacto. Concordo. Mas vamos contextualizar para o tempo atual. Qual é a palavra hoje? Hoje é o Evangelho da Graça. Então, o que é a luz para o meu caminho? É o Evangelho da Graça. Porque nós estamos vivendo no tempo da graça. Entenda, a graça é eterna. Os resultados da graça são eternos. Já estudamos isso aqui algumas vezes, inclusive. Tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo algum estudo sobre isso. Sobre a eternidade da graça, tá? Enquanto pacto, enquanto doutrina.
Vou deixar na descrição do vídeo pela gravação, tá? Quem está assistindo pela gravação vai encontrar na descrição do vídeo o link para você estudar um pouquinho mais. Para você não cair aí em certas conversas que estão tendo por aí, né? Ah, não tem mais graça. Se Jesus já voltou, acabou a graça. Tem esses papos furados aí. E eu não quero que os irmãos que acompanham o nosso trabalho caiam nessas mentiras, tá? A graça é eterna porque é um pacto eterno. Portanto, os resultados dela, da graça, são eternos. Tá bom? Então nós vivemos no tempo da graça plenamente estabelecida. A graça ela foi inaugurada plenamente no ano 70, na vinda de Cristo. Tá? Veja bem, o caminho foi aberto na cruz. Eu sempre explico isso. Tá? Tanto que a palavra diz na carta aos Hebreus, no capítulo 10, né, que o Senhor inaugurou, né, um novo e vivo caminho. Quando Jesus morreu, o véu do templo de Jerusalém se rasgou do alto a baixo. Isso simbolizou o quê? A abertura para o caminho da graça. Só que aquele templo ainda estava de pé. Então, a rigor, mesmo os filhos dos eleitos estavam antes do véu. Entende? Por isso que diz na carta aos Romanos que a criação e os próprios filhos de Deus, né, aguardavam com expectativa a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. Isso aconteceu quando? Quando o templo de Jerusalém foi destruído. Então, primeiro rasgou o véu, a morte de Jesus trouxe esse símbolo. E não foi só simbólico, não. De fato, houve o véu do templo realmente se rasgou ali. Então, aquilo mostrou o quê? O caminho foi aberto, foi inaugurado. Mas ele precisa ainda ser atravessado. E foi justamente aquele período de transição, né, da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus até a sua vinda no ano 70. Tá? Irmão Cristiano, eu estou ouvindo você falar de ano 70, eu não estou entendendo muito bem. Eu estou novo na graça e eu ouço falar que Jesus vai voltar ainda. Muito bem. Você quer entender essa visão? E ele é muito importante. Tá? Essa visão é importantíssima para você entender o Evangelho da Graça. Vou deixar na descrição do vídeo também o link da nossa playlist de escatologia consumada, para você entender essa questão do ano 70. Tá? Obviamente, hoje eu não tenho tempo hábil para explicar isso, mas estude aí, nós temos muitos estudos que explicam esse ponto. Então, nós vivemos num tempo de tudo estabelecido. Então, o caminho foi inaugurado na cruz e as portas à graça foram abertas definitivamente com a queda do templo. Então, nós vivemos nesse período da graça plenamente estabelecido. Tá? E qual é, então, a luz para o meu caminho hoje? É a palavra da graça. No Antigo Pacto era a lei era o guia, só que agora é a palavra da graça. Percebe? Então, nessa nova aliança, o Evangelho da Graça é a luz para o nosso caminho, é a lâmpada para os nossos pés. O apóstolo Paulo foi o precursor dessa palavra. Ele foi separado pelo próprio Deus para obter esta revelação. Foi dado para ele e unicamente para ele. Tá? Se outros souberam do Evangelho da Graça, ouviram através de Paulo. Entende? O chamado foi dele. Agora veja o que ele fala em relação ao Evangelho. Atos 20 e 24, nova versão internacional. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Pegou? Que ministério, irmão Cristiano? De testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Vocês veem que Paulo fez questão de rotular o que ele pregava de Evangelho da graça de Deus, ou seja, era uma pregação, era um ensinamento que evidenciava a graça, que evidenciava o que Jesus fez no Calvário. Percebe? Esse era o ponto do apóstolo Paulo. O que veio como consequência da morte e da ressurreição de Jesus? Então Paulo rotulou: a minha palavra que eu prego é a palavra da cruz. Olha, eu não prego sobre a história de Jesus de Nazaré, eu não prego sobre os milagres que Jesus fez antes da cruz, ainda que isso, né, claro, foi algo maravilhoso, fez parte da obra de Deus, etc. Mas o meu ponto é a cruz. Por isso que Paulo também chama o evangelho que ele pregava de evangelho de palavra, né, da cruz. Então Paulo pregava o evangelho da graça. Agora veja, 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13.
Observe bem. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a receberam não como palavra de homens, pegou? Mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus. Percebeu aqui? Tessalonicenses, eu preguei para vocês o Evangelho da Graça. E vocês receberam o Evangelho da Graça como ele verdadeiramente é. Ou seja, não é uma palavra de homens, é a palavra de Deus. E ela atua com eficácia em vocês, os que creem. Perceberam? O que Paulo pregava? Ele falou, o meu chamado é testemunhar o Evangelho da Graça. E o que ele disse aos Tessalonicenses? Eu preguei para vocês a palavra de Deus, e vocês não a receberam como se fosse uma palavra de homens, mas como de fato ela é. Vocês a receberam como palavra de Deus. Pegou? O Evangelho da Graça é a palavra de Deus, neste contexto que nós vivemos atualmente. Percebe? Então, abençoados, o caminho onde nós somos guiados é a palavra de Deus. Percebe? O Evangelho da Graça é o nosso guia, é a nossa luz, é um instrumento do Espírito Santo para nos guiar. Eu não preciso de mandamentos, eu não preciso viver tradições de homens. Tá? Não precisamos disso. E se nós somos guiados pela palavra, e graças a Deus nós o somos, e essa é uma das principais características dos filhos de Deus, nós precisamos ter em nossa vida, amados, basicamente duas coisas, duas atitudes. Tá? Para você dizer que é guiado pela palavra e não por tradições, obviamente, amados, é fundamental, é necessário, acima de tudo, abandonar as obras da lei. Mas, irmão cristiano, nós não vivemos mais no tempo da lei. Eu sei disso, amados. Cronologicamente, ninguém está debaixo da lei. Só que a lei, ela tem esse poder de ser ressuscitada, entre aspas, na mente das pessoas. Tá? As pessoas ainda vivem, como eu falei no início, elas ainda vivem com aquele conceito do antigo pacto. Então a morte de Jesus é uma coisa histórica, etc., mas não tem o valor devido. Porque as pessoas pegam aquelas obras que faziam parte da época da lei e que naquele contexto eram necessárias e importantes, as pessoas adaptaram para obras na igreja como se fossem da graça. Irmão cristiano, quais são essas obras tidas como obras para a igreja, deixadas por Jesus, né? Obras da graça, e que são, na verdade, obras da lei? Repaginadas, vamos dizer assim, né? Quais são? Gente, veja, eu vou deixar na descrição do vídeo um estudo sobre as obras da lei, disfarçadas de obras da graça dentro da igreja atualmente. Não vou me aprofundar muito nisso, porque o horário não permite, mas quem quiser se aprofundar, assista. Mas um exemplo que eu posso dar é o próprio jejum de alimentos. Tá? É uma coisa que vem da lei, mas as pessoas reputam como sendo da graça. Ah, irmão Cristiano, mas eu vejo na igreja primitiva as pessoas jejuando. Claro, amados, ali muitos dos costumes se mantiveram no início, porque muitos eram judeus, muitos que acreditaram em Jesus e eram eleitos de Deus, eram judeus de prática, haviam nascido na religião judaica. Entende? Então, esse movimento de, por exemplo, de jejuar, sabe, de levar em conta certas obras da lei, você vê no início da igreja, porque havia isso. A pessoa tinha aquele costume, então fazia. O próprio apóstolo Paulo chegou a fazer, ele falou, olha, eu fiz obras da lei para tentar ganhar os que estão debaixo da lei, ainda que eu mesmo não esteja. O Paulo escreveu isso aos Coríntios. Algumas pessoas têm essa dúvida, irmão Cristiano, Paulo falou da graça e tudo mais, está tudo certo, eu entendo isso, mas eu vejo Paulo, sabe, praticando obras da lei ali em Atos, né, tem alguns relatos, né, e tal, e Paulo explica isso escrevendo aos Coríntios. Eu pratiquei algumas obras da lei, eu vivi como se estivesse debaixo da lei, até como estratégia para ganhar os que estavam ali debaixo da lei. É interessante isso, né? Então, muito bem. A pessoa então fazia o jejum, hoje em dia, aliás, faz jejum, por exemplo, e outros guardam sábado, e outros guardam festas judaicas, e tem o dízimo, e tem o batismo nas águas.
Assista na descrição do vídeo o estudo sobre os rudimentos, para você entender um pouquinho melhor isso. Então, amados, é fundamental para você ser guiado pela palavra, você abandonar isso. Por que o movimento, para quem vive na graça, né, quem descobriu o Evangelho da Graça, o primeiro movimento é abandonar obras da lei? Por quê? Porque, amado, obra da lei é tradição humana dentro da igreja. Como eu falei, esse resgate de certas obras que eram da lei, que estão hoje disfarçadas de obras da graça, isso é uma tradição humana. Então tem que romper com isso. Não pode alguém dizer que está em graça e continuar envolvido com isso aí. Olha, amados, o próprio ato de frequentar um templo de pedra, achando que Deus só se manifesta ali. Tá? Veja, eu não sou contrário a reuniões. Eu, particularmente, não sou contrário a você se reunir. O problema é a dependência que as pessoas têm de um templo de pedra feito por mãos humanas, como se Deus só se manifestasse ali, como se ali fosse a casa de Deus. As pessoas falam isso, né? Ah, minha igreja ali é a casa de Deus. Não, a casa de Deus somos nós. Então essa própria dependência de um templo de pedra também vem do pensamento do antigo pacto. Percebe? São tradições humanas passadas de geração em geração. Então nós temos que abrir mão de obras da lei, de todo esse conceito, não das obras enquanto cerimônias, né? Mas também de todo o conceito do antigo pacto. Temos que viver longe disso. Gálatas 5,18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, e nós somos, não estás debaixo da lei. Bom, mais claro que isso, né? Acho que eu não tenho que explicar isso, é muito óbvio. E eu digo, ninguém está debaixo da lei cronologicamente. Mas aqui, o estar debaixo da lei que Paulo cita é estar mentalmente. É estar do ponto de vista da dependência, sabe? De ter que viver nas obras da lei, de praticar o cerimonialismo e por aí vai. Esse é o sentido. Tá? Então, meus amados, vejam, o chamado de nós que somos filhos do Senhor, para vivermos guiados por sua palavra, nos leva a abandonar essas obras da lei. Se sois guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, no sentido das obras. Não é do tempo. Tá? Eu estou frisando bem isso, porque tem gente que se apega muito nisso. Ah, mas irmão Cristiano, não estamos mais no tempo da lei. Nós sabemos disso. Aqui é uma questão, estar debaixo da lei não é uma questão cronológica. Mais uma vez, eu vou dizer de novo. É uma questão de conceito, de mente, de dependência. É um conceito de prática. Tá? Ninguém hoje está debaixo da lei do ponto de vista do tempo, mas as pessoas cumprem obras da lei. E aí acabam se colocando debaixo dela. E o problema é isso. Você se coloca debaixo da lei, você se torna dependente e você acaba se tornando obrigado a cumprir toda a lei. Gálatas 5,3. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, olha só, que está obrigado a guardar toda a lei. Obrigado! Mas, irmão Cristiano, eu não fui circuncidado. Eu estou aqui na igreja tal, na igreja XYZ. Aqui tem algumas obras aí que realmente são obras da lei, disfarçadas de obras da graça, mas eu não fui circuncidado. Ah, tudo bem. Mas você pode substituir, eu sempre digo isso, né? Substitua a circuncisão aqui por qualquer outra obra da lei. E de novo protesto a todo homem que se deixa jejuar, que está obrigado a guardar toda a lei. E por aí vai. Troque a circuncisão por qualquer cerimônia da lei. Está obrigado a guardar toda ela. E aí, como ninguém consegue cumprir a lei de verdade, então acaba se colocando debaixo de maldição. E aí afeta a sua vida diária. Entende? Vai afetar, obviamente, o seu galardão, né? Afeta a sua vida em termos de você viver com a consciência pesada, porque a lei, os mandamentos de homens, né? Isso traz má consciência. Então as pessoas na religião, e eu digo isso pela minha experiência, né? Eu já falei isso várias vezes, inclusive, de ter a má consciência, apesar de eu ter um desempenho religioso considerado bom. Eu considero que eu tinha um bom desempenho, né? Era muito envolvido, era muito preocupado e fazia tudo ali, sabe, me envolvia, enfim. Né? Então eu considero o meu desempenho religioso, eu era praticamente um fariseu, por assim dizer, entre aspas, né? Porque eu estava ali, sempre ali.
E ainda assim a minha consciência era pesada. Ainda assim eu achava que estava em pecado. Ainda assim eu achava que se Jesus voltasse no futuro, eu ficaria. Entende? Consequência de se viver em tradições de homens. Não tem jeito, abençoado, abençoada. Ou nós vivemos na tradição dos homens ou na palavra. Tá? Então, quem é guiado pela palavra, antes de tudo, deve abrir mão de obras da lei. É um movimento até natural, né? A revelação da graça chega, a sua mente é aberta e logo você quer abrir mão dessas obras da lei. Por isso que é importante, inclusive, você conhecer esse ponto, né? Por isso que eu vou deixar o estudo na descrição aí. E o segundo ponto, para você poder afirmar que é guiado pela palavra, é você não viver andando atrás de ventos de doutrinas. Tem que ter cuidado. Porque, amados, os ventos de doutrina estão aí no meio das chamadas igrejas. Vocês veem que cada denominação, apesar de elas terem uma média, como eu digo, né? Assim, elas em média se parecem, né? Porque elas têm mais ou menos as mesmas cerimônias, mais ou menos os mesmos mandamentos, mas é claro que há diferença de doutrina, etc. E cada placa denominacional tem a sua verdade. Vocês percebem isso? São ventos de doutrina, espalhados por aí. São sopros de doutrinas, né? Espalhados por aí. E até no meio da dita graça tem isso. Tem muita gente que diz pregar a graça também que está cheio de vento de doutrina. Irmão Cristiano, como é que eu posso ter certeza que eu não estou num vento de doutrina? Se você está na palavra. Está escrito, texto com texto bonitinho? Amém. Agora não está, aí é invencionice. Tem muita gente inventando história aí. Existe um segmento da graça aí que praticamente virou um ateísmo. Sabe? Cuidado com isso aí, abençoados. São ventos de doutrina. Fiquemos na palavra. Efésios 4,14. Aqui no contexto diz, né, que Deus deu dons aos homens para que houvesse a edificação da igreja. A fim de quê? Para não sermos mais meninos inconstantes. Ou seja, a igreja tem que ser edificada pela palavra para não ser mais infantil espiritualmente, né? Levados em roda por todo vento de doutrina. Pegou? Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Percebeu o ponto? Viu a importância de você estar na palavra? Meu irmão. Se você está na palavra, está escrito, o contexto está certo. Está de acordo com a graça, o evangelho genuíno da graça. Então eu recebo e eu vivo. Não está? Estou fora. Pode até parecer certo, porque o sofisma ele é isso, né? O sofisma ele é uma mentira, é um engano, que ele tem uma aparência de verdade. Então você ouve, puxa, isso faz sentido, realmente, poxa, tal. Só que o fundamento é fraco, o fundamento não suporta. Entende? Porque é falho. A verdade não, ela tem um fundamento firme. Ela nunca é destruída. Mas o sofisma não. Ele parece verdadeiro, você ouve, faz sentido, hein? Realmente, eu li aqui no versículo e tal. Mas aí você se aprofunda um pouquinho, você vai um pouquinho mais fundo no estudo, pesquisa um pouquinho mais, você, opa, isso não tem fundamento. Parece verdade, mas não é a verdade. Tem que ter cuidado com isso. Quem é guiado pela palavra abandona obras da lei, não só no sentido das cerimônias, mas no sentido de todo o conceito do antigo pacto. E também não vive atrás de ventos de doutrina. Uma vez que a graça lhe foi revelada, você fica na graça dentro da palavra. Porque, meus irmãos, vejam bem, quem é guiado pela palavra não tem que se preocupar em agradar a homens. Irmão Cristiano, poxa, por que você não prega isso? Você podia inserir isso aqui na sua doutrina para atrair mais as pessoas? Eu não estou aqui para agradar a homens. Olha, muitos anos atrás, uma pessoa falou assim para mim, Cristiano França, você podia falar da Santa Ceia para atrair mais pessoas. Olha só o conselho, isso já tem muitos anos. Porque a gente sabe que a Santa Ceia é uma coisa assim que não tem a ver mesmo com a graça, eu entendo isso, mas ela atrai as pessoas se sentem bem, sabe? Eu falei, o quê? Porque tem que agradar. Eu falei, não, amado, a gente não tem que agradar ninguém, não. Estão falando mal da gente porque a gente não toma Santa Ceia? Paciência, deixa eu falar. Nós não estamos aqui para agradar homens, é simples assim.
porque somos guiados pela palavra, não por tradições de homens. Gálatas 1:10. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Olha só. Ou procuro agradar aos homens? Ora, se você vive na tradição dos homens, claro que você vai agradar os homens. Percebeu o ponto? Só que nós não temos que agradar a homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Meu irmão, minha irmã, ou você é servo de Cristo, ou você agrada aos homens. As duas coisas são incompatíveis. Pegou? Quer agradar aos homens? Ande na tradição dos homens. Vai frequentar templo, vai fazer cerimônia, vai receber abracinho, tapinha nas costas, sabe? E felicitações, e vai ser chamado de irmão, vai receber paz do Senhor. Isso é tradição de homens. Alguns querem viver nisso. Paciência. Agora, quem conhece a graça, duvido que vai querer viver nisso. Porque quem conhece o Evangelho deixa de ser guiado por tradições e passa a ser guiado pela palavra. Então, se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Essa palavra não serve só para o Paulo, não. É para todos nós. Então, meus amados, sigamos firmes nesse nosso propósito que Deus nos deu. De sermos guiados pela palavra. Não nos preocuparmos com tradições. Não nos preocuparmos se estamos agradando A ou B. Não se preocupe com isso, amado. Preocupe-se em agradar a Deus. A Deus. Ele sim tem que ser agradado. Percebe? Eu quero encerrar com Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. Observe que nós lemos agora o 10. O versículo 10, onde Paulo falou, se eu ainda estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Agora vamos ler o contexto, 8 e 9? Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos. Amados, o que nós vimos na metade do estudo? Que Paulo pregava o evangelho da graça. E Paulo falou, o evangelho da graça é a palavra de Deus. Vocês não viram comigo isso aí? Pois é. Então, se alguém pregasse outro evangelho além da graça, tá? Seja o quê? Anátema. Anátema é maldito, amaldiçoado. Amaldiçoem, em outras palavras, Paulo está dizendo isso. Amaldiçoem qualquer outro evangelho, entre aspas, porque na verdade não é evangelho, né? Além da graça que vocês receberam. Porque Paulo deixa claro que eles, os Gálatas, foram criados em graça. Só que estavam dando ouvidos a tradições de homens, dando ouvidos aos judaizantes, voltando, andando para trás e vivendo em obras da lei. E Paulo falou, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, obviamente foi o evangelho da graça, seja anátema. Como antes temos dito, assim agora, novamente eu digo, ou seja, o Paulo frisa, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebestes, seja este evangelho anátema. Percebeu? Qualquer palavra fora do evangelho da graça é tradição de homens. E se é tradição de homens, é maldito. Perceberam o ponto? Se é tradição de homens, é maldito. É anátema. Não sou eu que estou falando, queridos. Você acabou de ler comigo aqui. O Paulo ministrou a graça para os Gálatas. Aí outros vieram com tradições de homens. Cerimonialismos, obras da lei, etc. O Paulo falou, isso aí não é evangelho, isso é anátema. Tradição de homens é anátema. E aí no contexto no 10, que nós lemos antes, ele fala, nós estamos aqui para agradar a homens? Não. Então vocês, Gálatas, não tem que agradar esse pessoal aí do sistema com as tradições deles. Percebeu o ponto de Paulo? Porque se nós ainda estivéssemos buscando agradar a homens, nós não seríamos servos de Cristo. Aqui, em graça, nós somos e vamos sempre querer ser servos de Cristo. Agradar a Cristo e viver na palavra de Cristo. E dizer não às tradições dos homens. Esse é o ponto de hoje. Viver a graça é o único caminho
para viver para Deus, como nós vimos na semana passada. E hoje, concluindo o raciocínio, nós estamos afirmando: tradições de homens são contrárias à palavra de Deus. Ou você vive uma coisa, ou você vive na outra. Não dá para viver nas duas ao mesmo tempo. E aqui, pela misericórdia de Deus, nós vivemos a palavra, que é o evangelho da graça de Deus.